Bom, gente, boa tarde. Desculpem aí o atraso. Vamos começar, então. A ideia é hoje a gente conversar um pouco aí sobre, mantendo o assunto Covid-19, falar um pouco sobre os pulmões da Covid-19 e especificamente sobre ECMO, que é alguma coisa que a gente usou pouco, mas para chegar à conclusão do porquê que a gente tem aplicado pouco aí na prática. Os tópicos que eu queria discutir são esses que estão aqui na tela, né? Falar sobre um pouco da doença e os pulmões, sobre hipoxemia, hipercapnia e a indicação da ECMO, falar um pouco sobre ECMO, Covid-19, UTI no mundo e depois concluir em cima de tudo isso. Falando um pouco da doença, então, essa aqui é a primeira publicação dos chineses sobre a anatomia patológica do acometimento pulmonar de uma forma minimamente invasiva. O que a gente pode ver no acometimento dos pulmões dos pacientes com Covid-19 é formação de membrana hialina, perda de espaço aerado, né, edema intersticial, alguma coisa de figuras citopáticas, quer dizer, de atividade viral nos núcleos celulares, que estão bem partidos, não só multipartidos, não só bipartidos, e a mesma coisa que mostra aqui do lado direito de vocês. Mas prestem atenção que de células inflamatórias propriamente ditas é bastante pobre. Então, o processo inflamatório celular é relativamente pobre no tecido pulmonar. Essa aqui é já uma necrópsia feita por retirada dos pulmões de um grupo de Oklahoma, nos Estados Unidos. Mas aqui eu queria chamar a atenção que aqui à direita de vocês veem dano alveolar difuso com componente hemorrágico bastante importante, tá? Só que numa amplificação um pouco menor do que essa do lado direito, que é a do lado esquerdo, a gente pode ver que esse núcleo aqui no centro é o que a gente está vendo ao lado direito, mas ao redor existe bastante estrutura pulmonar preservada, que é uma coisa que chama bastante atenção na doença, assim como a gente vê nas tomografias, por exemplo. Outro aspecto interessante é que existe um acometimento de via aérea. Isso aqui são as vias aéreas distais do pessoal de Oklahoma. E o que a gente pode ver aqui é um tanto de apagamento da parede brônquica, é uma redução da luz. Quer dizer, existe um edema também pobre do ponto de vista celular inflamatório. Bom, esse é um corte que na verdade foi retirado da professora Marisa. Isso aqui é de um dos pacientes que faleceu aqui na UTI, na UTI 11GM. A gente pode ver isso aqui é a estrutura do alvéolo. E a gente vê aqui um destacamento das células epiteliais aqui alveolares, tá? Bom, é um pneumócito tipo 1, esses aqui são os tipo 2, né? Mas os tipo 1 estão despregados da sua membrana basal, que é uma coisa que chama bastante atenção também.
E outra coisa que vem sendo descrito cada vez mais, é isso que vocês estão vendo, que assim, é na parede endotelial, existem formações citopáticas, com os núcleos um pouco mais densos, vocês vão ver eles são multilobados, são multipartidos, e quando você vai procurar vírus, eles estão lá, também provocando acometimento no endotelial. Então, só para resumir essa parte anatomopatológica, existe um infiltrado inflamatório celular pobre, um acometimento de pneumócitos com destacamento, com desprendimento da membrana basal, mas existe também um acometimento específico do endotelial nos pulmões, tá? Bom, inclusive com descrições aí de microtrombos, inclusive aqui dentro do próprio Hospital das Clínicas. Essa característica, principalmente pela heterogeneidade, onde a gente tem pulmão normal e tem um pulmão bastante acometido, entremeando, e uma distribuição vascular que provavelmente deve depender de perda de reatividade e também de alguns microtrombos em alguns casos, que também, assim, a presença de microtrombos, apesar de ser descrito, de existirem, não é alguma coisa consistente no sentido de todas as necrópsias a gente vai achar isso. Mas essa distribuição entre pulmões normais, uma parte do pulmão lesado e perda de vasorreatividade, que na verdade, desculpa, essa perda de vasorreatividade mera, só estou chutando isso. Dizer que isso acontece, isso na verdade é uma das hipóteses do professor Luciano Gattinoni. Então, assim, se existe essa possibilidade de eu ter um pulmão muito acometido, e um pulmão um pouco acometido, mas com predomínio numa fase da doença de pulmão um pouco acometido, isso permite, do ponto de vista de mecânica, a existência de um pulmão com complacência global, normal, quase normal, mas dependendo da distribuição vascular, a gente pode atingir um nível de passagem de sangue pelos pulmões sem fazer troca, ou seja, de um shunt e ou efeito shunt, bastante importante. Isso foi uma das primeiras inscrições que o professor Luciano Gattinoni fez, que é isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Essa carta na verdade, ela já foi conhecida quando ela foi submetida para o New England, né, mas ela foi aceita no Blue Journal, que é essa que eu estou mostrando para vocês, nesse formato mesmo. Então, olha só, a gente tem aqui uma distribuição das observações do professor Gattinoni, concentrando uma complacência estática do sistema respiratório em torno de 50, que é uma complacência bastante alta para um doente com uma hipoxemia muito grave. Como é que a gente sabe que esses doentes tinham hipoxemia muito grave? À esquerda, vejam que interessante, a distribuição da fração de shunt, ou que é SQT, calculada pelo professor Gattinoni, olha que eles concentram, os pacientes se concentram numa fração acima de 40, de 0,4, de 40% de shunt. Essa é um número que assusta, porque isso é a causa de insuficiência respiratória grave de uma série de pacientes que, nesse nível de hipoxemia, já estariam com suporte extracorpóreo. Então, resumindo essa figura, mecânica, pelo menos numa fase da doença, normal, quase normal, e hipoxemia determinada por shunt absoluto ou efeito shunt bastante alto. O próprio professor Gattinoni dividiu, então, em dois grandes fenótipos, pelo menos. É claro que existem os intermediários, mas dois polos de fenótipos aí de apresentação da doença. Esse aqui de cima, que são os doentes que têm um acometimento esparso dos pulmões, que nem a gente viu ali atrás na anatomia patológica, uma boa parte do parênquima pulmonar preservado, tá? Hipoxemia é importante porque provavelmente a distribuição de fluxo sanguíneo se dirige a essas áreas acometidas. Isso aqui seria mais ou menos 70% a 80%. Isso aqui, na verdade, eu estou dizendo seria, é o que foi na casuística do professor Gattinoni, mas eu estou só extrapolando isso para o que a gente vê, tá bom? E esse fenótipo aqui embaixo seria talvez a evolução do grupo de cima, ou talvez a apresentação mais grave, ou talvez os dois, o que concentra aqui 20% e 30% dos pacientes que teriam uma relação PF aqui em torno de 84, quer dizer, relativamente parecido com a de cima, mas esse grupo aqui embaixo, com o acometimento da estrutura pulmonar muito mais importante. Esse grupo seria um grupo que teria uma apresentação numa sala habitual, com complacência estática baixa, e hipoxemia importante. Já esse grupo aqui em cima, que é a maioria dos pacientes com COVID, tem uma hipoxemia importante, mas a complacência estática normal, quase normal. Tá? Bom, estou mostrando para vocês uma descrição de um grupo chinês de uma série de pacientes.
onde o que eles mostraram de interessante? A gente está falando aqui que os pacientes, em geral, eles têm uma complacência normal, quase normal. Quer dizer, se a gente vai ventilar, a pressão de platô em geral é baixa, por mais que a gente coloque PIPs progressivamente mais altas, a pressão de platô continua baixa, sem subir muito. Um pouco diferente do comportamento dos lentes com SAR habitual. Mas olha só, isso aqui é uma descrição de um grupo chinês, onde eles ventilaram os pacientes com volume corrente parecido, tá? Com uma driving pressure relativamente parecida, com uma frequência respiratória relativamente parecida, mas teve um grupo de pacientes que teve o PCO2 muito maior. Tá? Aqui eles introduziram o conceito do índice ventilatório. O índice ventilatório é uma forma beira-leito da gente quantificar quanto está ventilando espaço morto. Nada mais é do que você multiplicar o volume corrente minuto pelo PCO2. É lógico que quanto maior o PCO2, maior o volume corrente minuto, maior o espaço morto que a gente está ventilando. Faz bastante sentido essa colocação matemática do índice respiratório, desculpa, do índice ventilatório. E o que esse grupo quis mostrar é que a fração de espaço morto dos pacientes, em alguns pacientes, ela parece ser muito grande, que é essa primeira coluna aqui, tá? E eles diferem entre eles. Todos os pacientes aqui tinham realmente o Covid-19. Essa aqui é uma amostra que foi tirada de 5 pacientes aqui das UTIs do 11º, tá? Só para a gente ter uma ideia, a mediana de volume corrente desses pacientes em ventilação protetora era em torno aqui de 375 ml, tá? Esse primeiro box plot. Só que o volume alveolar efetivo de cada uma dessas inspirações que entrava com esses 375 de volume corrente era em torno de 150. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? O volume que o ventilador administrava para os pacientes era esse aqui de cima, mas o volume que efetivamente entrava em contato com a barreira de hematose é esse aqui de baixo. É só lembrar que, assim, se a gente for contabilizar o espaço morto anatômico, espaço morto alveolar propriamente dito, o espaço morto fisiológico como um todo, assim, o normal dele é ser em torno de 20, 25%. Nessa situação que eu estou mostrando para vocês, ela subiu para uma mediana desses 5 pacientes aqui em torno de 56%. Quer dizer, uma quantidade de espaço morto ventilado bastante alto. Sendo que esses pacientes tinham aqui uma média de relação PF de 68, uma complacência estática média de 40 ml por centímetro d'água e uma resistência de vias aéreas de 16 centímetros de água, certo? Só para fechar esse raciocínio, essa aqui é uma amostra aqui publicada pelo professor Antônio Pezzenti, dos italianos, tá? Onde, estudando com impedância elétrica a recrutabilidade e a distribuição de ar, a distribuição de sangue pelos pulmões, isso aqui é a fração de pixels no mapa de ventilação pulmonar, quer dizer, com o aumento da impedância, quando a gente põe ar nos pulmões, aumenta a impedância, a corrente elétrica. E o aparelho consegue montar vários pixels dessas variações de impedância durante o ciclo respiratório. Então vejam, a porcentagem de pixels que eram ventilados, mas não tinham contato com sangue, era relativamente alta. Isso aqui é uma quantidade de espaço morto quantificado pelos pixels, tá? E aqui embaixo, quando você injeta a solução hipertônica para medir o aumento da condução elétrica pelos pulmões, ou na região torácica, quando você injeta a solução hipertônica, ou seja, as regiões dos pulmões que são perfundidas, existe uma fração de pixels que conduzem o sangue sem entrar em contato com barreira de hematose, ou seja, shunt, que ela é bem variável, só que na mediana é menor do que a quantidade de espaço morto. Quer dizer, existe shunt sim, alguns até com valores fisiológicos, e alguns com valores assustadoramente altos, quer dizer, eles são bem heterogêneos. Mas o predomínio aqui, nessa casuística, foi de pacientes com efeito espaço morto, tá bom? Só para tornar isso um pouco mais claro, o professor Antônio Pezzenti pôs essa figura. Acima, em vermelho, a gente vê o mapeamento da perfusão, e abaixo, em azul, o mapeamento da ventilação. Então, vejam, em um paciente com Covid-19, vejam que a distribuição de ventilação ela é predominantemente anterior, e o mapeamento de perfusão é predominantemente posterior. É claro que existe uma fase que existe ajuste, quer dizer, que existe acoplamento VQ. Mas existe uma fase, principalmente aqui posterior, que é efeito shunt, e anterior, que é efeito espaço morto. Tá?
Então, a gente começa a entender um pouco da doença e qual que é a diferença dela com um doente com uma SARA habitual. Um doente com SARA habitual é um doente que ele tem colapso. Com esse colapso, a área extensível do pulmão, a área normal do pulmão, ela mantém a sensibilidade normal. Só que o pulmão como um todo perde a capacidade de sensibilidade e a complacência desmorona, certo? E essa região colabada é que gera shunt. Quer dizer, a região acometida do pulmão é muito grande. Bom, isso aqui é só para entender também um pouco do efeito de toda essa heterogeneidade que a gente viu à beira-leito, né? Isso aqui é um estudo chinês, na verdade, é uma casuística chinesa com a ajuda de análise do professor Lohan Brochard. E o que eles mostraram? Eles usaram aqui, numa insuflação pulmonar, o índice de recrutabilidade para insuflação, que é o quanto de pulmão que é recrutado durante um ciclo respiratório e o quanto de pulmão que é distendido. Então vejam que nesse gráfico de cima os pacientes estão em posição supina, e aqui o que acontece? Essa relação é menor que meio, quer dizer, o índice de recrutabilidade é muito pequeno. Quer dizer, a maior parte do ar que a gente põe durante o ciclo respiratório, ele serve para ventilar pulmão normal e não para recrutar. E aqui embaixo são os mesmos pacientes e alguns adicionais que foram pronados. E esses pacientes, quando pronados, a quantidade de recrutamento que ocorre para cada ciclo respiratório, assim, ela aumentou. Quer dizer, dentro de toda essa heterogeneidade, às vezes os doentes se tornam. Desculpa, vamos voltar atrás, um passo atrás. Durante de toda essa heterogeneidade de apresentação, de fenótipos de apresentação do Covid-19, uma parte dos pacientes tem pulmões recrutáveis. E uma parte deles tem pulmões recrutáveis, mas só em posição prona, onde parece que a gente consegue otimizar, na maior parte dos doentes, a recrutabilidade. Bom, então vamos falar um pouco de hipoxemia e hipercapnia. Só para fechar até agora, então, o que eu quis dizer? Que a doença, propriamente dita, Covid-19, propicia um fenótipo bem especial de doentes com hipoxemia, onde alguns deles, em torno de 70%, 80%, pelo professor Gattinoni, têm a mecânica respiratória preservada ou quase preservada e uma hipoxemia muito importante. Uma parte deles, evoluídos ou não dessa primeira fase, tem a SARA habitual, que é onde se perde a complacência e se mantém uma hipoxemia bastante importante. Tá? É claro que, sim, quando a gente fala de a gente não consegue ventilar e tirar o CO2 dos pacientes, um doente que tem a complacência muito baixa, a gente vai sofrer um pouco mais para fazer isso, porque a gente, quando vai subindo o volume corrente, a gente começa a aumentar muito a pressão de platô. E um doente que tem esse fenótipo que com complacência normal, às vezes a gente consegue subir o volume corrente, subir a frequência, mantendo o platô baixo, mas fazendo volumes correntes minuto altíssimos para manter um CO2 normal, quase normal. Então, presta atenção quando vocês estiverem ventilando seus pacientes com Covid mais grave, que vira e mexe vocês estão fazendo 16, 20 litros por minuto para manter um PSO2 de 40, 45. Tá? A gente não se preocupa tanto, porque as variáveis usadas para monitorização não chamam muita atenção. O platô é baixo, por exemplo. Tá? Driving pressure é baixa, que nada mais é que eu estou falando a mesma coisa. Driving pressure baixa com complacência normal, caso normal. Platô baixo. Bom, então vamos falar então de hipoxemia e hipercapnia. Esses dados que eu estou mostrando são de uma corte que chama-se ERIC, que é uma corte brasileira que envolve várias UTIs. Essa aqui é uma análise do Pedro, tá? E que ele autorizou a colocar aqui. Ele deu risada aqui atrás, mas ele autorizou mesmo. Então, qual que era a pergunta dessa análise? Dos pacientes com insuficiência respiratória no Brasil, eles morrem de hipoxemia. Qual a importância da hipoxemia como mecanismo de morte frente à gravidade crônica, ou seja, comorbidades do paciente, ou gravidade aguda, ou seja, disfunções agudas que os doentes apresentam junto com a disfunção respiratória quando chegam na unidade de terapia intensiva? Para fazer isso, o que o Pedro fez? Ele usou essa técnica, né, que é um particionamento recursivo, é uma análise de regressão que ela cria subgrupos dentro de uma amostra que você está avaliando. E permite, nesses subgrupos, você analisar a correlação com a outra variável. Tá? Então, olha só a conclusão final desse particionamento recursivo, que envolveu 431 pacientes. Quando a gente capta os SAPS-3 dos pacientes, esses doentes têm um SAPS-3 relativamente alto, 63, a mortalidade já é bastante alta, 60% desses pacientes. Se os doentes não tiverem uma gravidade aguda, ou seja, não têm disfunções agudas outras que respiratória, tá? Muito grandes,
Aí torna-se importante nas disfunções crônicas, as comorbidades. Quanto mais comórbido é o paciente, maior o Charlson dele, que é um jeito de se medir a quantidade e gravidade das comorbidades. Esse doente tem uma mortalidade alta. E vejam que a mortalidade desse grupo é até mais alta que os doentes com disfunções agudas. Quer dizer, a carga de comorbidades que o paciente traz consigo é muito importante para a gente interpretar o prognóstico dele. Se o doente não tem nem gravidade aguda, nem gravidade crônica, aí sim a hipoxemia torna-se importante. E quanto maior a hipoxemia, maior a chance do doente morrer. Então, assim, em geral, aquela máxima de se falar, os doentes eles morrem hipoxêmicos, eles morrem de hipoxemia, eles morrem com hipoxemia. Boa parte deles morrem com hipoxemia. A hipoxemia não foi provavelmente o motor da morte principal, pelo menos da morte dele. Bom, esse aqui é um texto clássico do professor Luciano Gattinoni, de 1978. Foi o segundo autor na literatura a mostrar que os pulmões do doente com uma SARA clássica são extremamente heterogêneos. E por que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe porque, assim, olha só, olha o que ele quantificou com a tomografia. Quanto maior a porcentagem no eixo X aqui desses gráficos à esquerda, quanto maior a porcentagem de colapso pulmonar, quer dizer, quando o pulmão está colabado, logicamente ele vai perder complacência. Um doente com 80% de colapso vai ter uma complacência bastante reduzida. Maior é o shunt absoluto desses pacientes, maior a hipoxemia. Perfeito. E aqueles alvéolos grupamentos alveolares respiratórios que ficaram poupados do colapso, eles vão se tornar distendidos e vão gerar tudo isso de espaço morto. Isso aqui é uma SARA clássica. Tá? Bom, mas para a SARA clássica, então, deixa eu só voltar um pouco aqui atrás. Quanto maior é esse volume de espaço morto, como eu falei para vocês, olha, vejam só, quanto maior o espaço morto, desculpe, o espaço morto alto corresponde a pacientes que têm a área de colapso muito grande. Ou seja, isso aqui provavelmente é distensão alveolar mesmo. Tá? E o espaço morto está dizendo para a gente quanto que esse doente tem de alvéolos distendidos durante a ventilação mecânica. Nesse sentido, olha só que interessante esse gráfico. Esse gráfico é do ARMA, o estudo que comparou 6 versus 12 ml por quilo, 800 pacientes randomizados, do grupo ARDS Network. No meu conceito, eu acho que é o principal estudo que a gente tem na medicina intensiva. Mas vejam só, esses gráficos essas barras são barras de mortalidade. Essa mais escura, 12 ml por quilo, e a mais clarinha, 6 ml por quilo. Nos 4 quartis de complacência, vejam que tem um grupo que tinha complacência realmente acima de 60. Existem pacientes com SARA que têm a complacência normal, quase normal. E aqui foram em torno de 200 pacientes. Tá? Quer dizer, um quarto de todos os pacientes, um quartil de todos os pacientes. E olha que interessante, a mortalidade nesse grupo de complacência normal, quase normal, foi igual nos dois grupos. Tanto fazia ventilar com 6 ou 12 ml por quilo. Um achado bastante interessante para a gente começar a raciocinar junto com o que está acontecendo com os nossos pacientes atualmente. Mais ainda, dados norte-americanos, banco de dados do professor Michael Matei, onde que ele fez? Ele mediu a fração de espaço morto com capnografia volumétrica. E olha só, ele achou como a espaço morto, quanto maior o espaço morto, maior a mortalidade dos pacientes, independente da gravidade, independente da complacência dos pacientes. Um dado a mais interessante para mostrar para a gente a importância desse espaço morto aumentado. Né? Bom, isso aqui é o mesmo estudo, mostrando aqui quintis de complacência e de espaço morto, perdão. E quanto maior o espaço morto, maior, de forma quase que linear, ou talvez até exponencial, o aumento do espaço morto é relacionado à maior mortalidade dos pacientes. Tá bom? Mais uma casuística norte-americana, diferente da primeira, essa aqui é do professor Onen Gajdik, também aqui com sextis de espaço morto. Quanto maior o espaço morto, menor a chance do doente sobreviver, maior a mortalidade dele. Tá? Só que esse último estudo, o espaço morto foi aferido através do volume corrente minuto derivado pelo PCO2, onde a gente consegue medir um VCO2 específico, extrapolando a produção de CO2 saindo da equação de Hertz-Benedict e corrigindo isso para o CO2 atual do doente. Tá? Bom, essa aqui é uma casuística do Marcelo Amato, do professor Marcelo Amato, que é bem interessante também. Olha só que análise que ele fez aqui.
Nos doentes que têm a complacência menor do aparelho respiratório, quando eu diminuo o volume corrente, eu vou diminuir a pressão nas vias aéreas de uma forma mais marcada. E a mesma coisa, se os doentes que têm valor de espaço morto maior, acontece a mesma coisa. Isso é um doente com SARA habitual. Quer dizer, se o doente tem pouca complacência ou muito espaço morto, eu diminuo um pouco o volume corrente dele, baixa bastante a pressão das vias aéreas. Tá? Já não acontece isso com relação ao P2 e FO2. A relação P2 e FO2 varia bastante. Isso não prediz de forma nenhuma a mecânica dos pulmões, principalmente na variável complacência. Quer dizer, complacência e relação PF são coisas independentes. Complacência, não totalmente independentes, claro, mas relativamente independentes. A relação PF, ela depende não só da complacência, pelo jeito, tem alguns outros fatores, e um deles, até agora, dá para dizer, de tudo isso que a gente já conversou aqui, que é a distribuição VQ. Tá? Bom, e por último, né, se a gente consegue variar muito a pressão nas vias aéreas, se eu consigo diminuir muito a driving pressure, por exemplo, isso tem uma correlação com sobrevida dos pacientes. Tá? Bom, esse estudo que eu estou mostrando aqui para vocês é o EOLIA, o último estudo aí testando a ECMO para doente com insuficiência respiratória grave. Aqui estão os 3 níveis, 3 dimensões de critérios que foram usados aí para colocar os pacientes em ECMO. O primeiro foi em torno de uma relação PF em torno de 50. O segundo, uma relação PF em torno de 70. E o terceiro era a dificuldade de ventilar os pacientes. Ele está traduzido aqui embaixo. Olha. Então, era o doente que tinha um pH abaixo de 7,25 e um PCO2 acima de 60 por mais de 6 horas, a despeito de você manter uma frequência otimizada, respiratória otimizada, um volume corrente minuto, um volume corrente tendendo no polo superior de 6 a 8 ml por quilo, ou seja, um volume corrente minuto otimizado. Então, a despeito do volume corrente minuto otimizado, que provavelmente a gente vai ter o volume corrente alveolar efetivo minuto otimizado, assim mesmo eles não conseguem corrigir nem o PCO2 nem o pH. Mas por que eu estou insistindo em mostrar isso para vocês? Está meio cinzinho aqui, veja a mortalidade. Esse grupo que você não conseguia ventilar, tudo bem, é uma amostra pequena, mas foi o que maior teve impacto em reduzir a mortalidade. A ECMO teve impacto em reduzir a mortalidade, ou seja, se a gente conseguir diminuir o volume corrente desses pacientes, evitar ficar ali, talvez esticando os alvéolos na fase aguda, o impacto foi maior. Quer dizer, a mecânica respiratória parece ser mais importante do que a hipoxemia no momento de decidir qualquer escalonamento de suporte aos pacientes com hipoxemia grave. Esses últimos slides, o que eu quis passar para vocês é exatamente esse recado, tá bom? Bom, vamos falar um pouco sobre a definição de Berlin. A definição de Berlin, na verdade, ela data de 2012, ela trouxe para a gente, na verdade, foi a confirmação dos critérios de 1992, do Consenso Americano e Europeu. Só que assim, dessa vez foi um consenso estruturado, testado em pacientes, em banco de dados, não simplesmente uma definição teórica. Para fazer essa parte prática, foram usados esses 7 bancos de dados. Tá? Vocês podem ver aqui que a direita são estudos fisiológicos e a esquerda cortes clínicas, tá bom? Bom, então, os 4 dimensões dos critérios de Berlim: tempo, imagem, a origem do edema e os graus aqui de oxigenação, tá? 200, menor que 300, 200 a 300 e menor que 100. Mas o que eu queria discutir com vocês é isso daqui, olha. Esses são os 3 níveis: leve, moderada e grave. O que a gente pode ver aqui? A mortalidade realmente ela escalona de uma forma numericamente linear. Então, a mortalidade aqui foi de 20 para 41 para 52% no grupo grave. Mas no grupo grave, depois eu convido vocês a pegarem o texto e ler a discussão. Isso não é um grupo homogêneo. Olha só, na discussão tem isso daqui. Existe um grupo que tem o volume corrente minuto menor do que 13 e a complacência acima de 40. Tá? Perfeito. Esse grupo teve uma mortalidade de 37%. Isso aqui equivale a 13% do total de pacientes testados para separar para validar os critérios, na verdade.
37 de mortalidade, vejam que é menor ou talvez igual ao grupo SARA moderada, mas a gente está chamando de SARA grave. Mas existe um grupo pequeno aqui que dá 2% do total dos pacientes que tinha um volume corrente minuto acima de 13 litros por minuto e a complacência estática abaixo de 40, e nesse grupo a mortalidade foi acima de 90%. Mais uma vez mostrando que, a despeito da gente usar a oxigenação como critério para separar a gravidade dos grupos, a oxigenação separa, mas talvez não seja a melhor variável separadora. Bom, falando de ECMO propriamente dita, essa figura que eu estou mostrando para vocês é do guideline da ELSO para COVID-19. E o que esse guideline quer dizer? Quer dizer assim, use os critérios habituais. Quais são os critérios habituais preconizados pela ELSO? São esses aqui. Quando o dente está muito hipoxêmico, você tenta otimizar. Tenta bloquear se for o caso, prona se for o caso, recruta se for o caso, usa NO se for o caso. Se achar, considerar como viável. Se o dente continuar hipoxêmico com relações PF abaixo de 60, abaixo de 50, por 6, 3 horas, respectivamente, esse é o dente que a gente tem que considerar para a ECMO. Tá? Esses são os critérios recomendados pela ELSO, tá bom? Aqui eu vou dar uma fugida do assunto. Eu vou falar um pouco o que tem acontecido na ala GN no UTI do 11º andar. Posso adiantar que, assim, acho que é a UTI que está tendo a maior mortalidade do hospital, tá? E isso é uma coisa que a gente está procurando por que isso está acontecendo, mas esses foram os doentes. Uma amostra de 60 até o dia de ontem, tá? Com 58 anos, um SAPS-3 de 70, um pH na entrada de 7,35, relação PF na entrada de 109 média, um PSO2 de 46, a mortalidade de 23% até agora. Bom, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é a distribuição de relações PF, tá? Vejam que aqui tem um grupinho de 19 pacientes que tinham relação PF abaixo de 60 a 70, que seriam os pacientes que, teoricamente, pelos critérios da ELSO, pelos critérios da EOLIA, seriam aí candidatos a serem colocados em circulação extracorpórea. Isso, do ponto de vista, talvez, econômico e prático, para nós, na nossa atual realidade, seria não factível, simplesmente não factível. Só resumindo, desses 19 pacientes, só um deles foi colocado em circulação extracorpórea, em suporte extracorpóreo. Tá? Isso aqui é só para, não tem muito a ver com a nossa discussão, mas para a gente saber o que está acontecendo. Né? Então, prona foi usado em 22% dos pacientes até agora, a ECMO em um paciente, ou seja, 2%, 72% dos doentes ventilaram em algum momento, 2 pacientes, ou seja, 3% foram recrutados, 10% deles usaram NO em algum momento, alto fluxo, 18% deles usou a cálculo de alto fluxo, catéter habitual, 25% deles, VNI, 33%, curare, 25%, e terapia substitutiva renal, 18% deles. Qualquer terapia substitutiva renal. Tá? Insuficiência renal, muito maior do que isso. Tá? Eu não sei dizer para vocês exatamente o número hoje, mas quem sabe logo a gente tem esse valor. Agora falar um pouco sobre ECMO, UTI e Covid-19 no mundo. Olha, aqui eu trouxe 10, vamos dizer assim, publicações, reportes, seja no PubMed, seja na internet como um todo, de grandes casuísticas. Aqui estão os locais de publicação. Esse penúltimo, número 9, é da ELSO, tá? O que está no site da ELSO, a Extracorporeal Life Support Organization, e esse último, 10º, é o da ICNARC. A ICNARC não é a sociedade, mas a representante, pelo menos, científica da Sociedade Britânica, do Reino Unido de Medicina Intensiva. Então, olha só, aqui está o número total de pacientes, esses 5.000 sem contabilizar o ICNARC aqui, tá? Aqui dá 7.000 pacientes. Veja só, óbitos totais de pacientes na UTI, na média, está em 60%. Tá? 51% dos britânicos, aqui na Itália foi mais ou menos 60%, pelo menos na Lombardia. E dos norte-americanos, que são esses 2 e 3 aqui, dá 71%, 85% de mortalidade, 57%. O N é pequeno, e tem uma coisa para a gente levar em conta aqui, que é essa antepenúltima coluna aqui, que são os doentes que estão em curso ainda. Boa parte dessas casuísticas estão publicadas, mas com muitos doentes ainda internados na UTI, ainda ventilando, tá? Então não são casuísticas fechadas, tem
esse porém aí de correção. Mas olha, 69% dos doentes foram ventilados. Tá? Desculpa, 71% do total foram ventilados. E outra coisa interessante, 8% dos doentes foram colocados em ECMO, e dos doentes em ECMO, 67% deles morreram até agora, sendo que uma boa parte deles ainda está em curso, tá bom? Bom, eu vou só mostrar para vocês o doente nosso, já que é um só, o doente nosso que ficou em ECMO. É um paciente de 41 anos, homem, taxista, hipotireoideu. Tem aqui uma história que começou no dia 18, uma trajetória meio longa. Ele foi entubado no Hospital São Luís Gonzaga e chegou aqui no Hospital das Clínicas do dia 28/3, onde ele chegou saturando 40% e foi pronado na sala de emergência. Aí ele veio aqui para a UTI. Esses aqui são alguns dados dele. Ele tinha um SAP 71, peso ideal de 71 quilos também, e veio pesquisa de SARS-CoV-2 positivo pela RT-PCR combinado nasal e na secreção traqueal. Essa aqui é a tomografia dele, tá? Bem parecida com que acho que a maior parte de vocês estão vendo aí na literatura. Esses são os dados dele dos 4 primeiros dias aqui na UTI. Tá? Que ele ficou em volume controlado, com a PIP 17, a FI que variou aqui de 100 até 70, 80 e voltou para 100. Ele foi pronado todos os dias, ele despronava, piorava, fazia higienização, voltava a ser pronado. Todos os dias com óxido nítrico. No primeiro dia foi titulado até 10 ppm e voltou para 5, sempre em aclive, com em prona, em DDH. Em prona em posição horizontal. Ele saturava bastante e tinha que ficar com a cabeça mais erguida. E essa aqui são as PO2 dele. Ele chegou com relação PF aqui em cima já um pouco melhor, de 52, e no dia que ele foi colocado em prona era de 40,7. Sendo que essa gasometria foi colhida com ele ainda em prona. Quando ele foi despronado, a saturação, que era em torno de 75%, caiu para 56%, e ele foi colocado em ECMO saturando 56%. Um dia antes dele ser colocado em ECMO, ele teve uma clínica de TVP no membro inferior direito, ele já estava heparinizado plenamente. Tá? Bom, essa aqui foi a radiografia logo depois que ele foi colocado em ECMO, representando provavelmente a situação anatômica dos pulmões dele do dia da colocação. Isso aqui foi depois da ECMO. A ECMO durou do dia 1 ao dia 13. O que eu queria que chamar a atenção aqui de vocês? Uma é o volume corrente. O volume corrente médio dele durante os dias foi progressivamente caindo, tá? A despeito da manutenção da PIP e da pressão. Essa PIP, na verdade, está como 12, mas ela subiu, desceu. Isso acontecia no mesmo dia para a gente testar se em alguma PIP ele tinha um volume corrente melhor. A cânula venosa foi introduzida aqui mais ou menos no 6º dia de suporte, e logo depois o estudante fez uma bacteremia, cresceu um MRSA no sangue dele e ele começou a usar vancomicina depois. Aqui no dia 9, que foi mais ou menos o 9º dia de suporte dele, ele não trouxe a radiografia. Fez uma radiografia que ele tinha já bastante perda de aeração, com vários broncogramas aéreos, e a gente decidiu por introduzir corticóide para ele. E aqui no dia 13, ele teve um fenômeno trombótico da cânula venosa, que no eco dava para ver um plug trombótico ancorado na cânula venosa. O fluxo de sangue dele, que era em torno de 5.000 ml por minuto, caiu para 2.500. Nesse meio tempo, o doente chocou, abriu pupilas, ficou anisocórico. Foi feito o TPA, ele voltou a ter fluxo, mas foi instituído os cuidados proporcionais e ele morreu nessa mesma data. Agora eu vou mostrar para vocês, essa aqui é a tomografia pós-morte dele, já com despressurizado. Essa é a grande crítica. Mas vejam que o espaço aéreo dos pulmões era bastante reduzido, né? Bastante reduzido. Na anatomia patológica desse paciente, a gente vê isso aqui, é um dano alveolar difuso, que a gente vê uma diferença de coloração entre os septos já bastante demasiados e fibrosados, mas com preenchimento dos espaços aéreos já com material fibrótico, tá? De colágeno propriamente dito. Estrutura vascular é um pouco difícil de dizer, mas aparentemente ainda preservada, tá? E o que mais assustou foi isso daqui, num corte maior vendo de perto o que acontecia nos septos alveolares, um efeito citopático importante ainda, quer dizer, ele já tinha 25 dias de história, mas ainda a replicação e ação viral. E infiltrado inflamatório pobre, que nem já havia sido mostrado pelos chineses norte-americanos. Outra coisa, esse paciente, eu não mostrei aqui para vocês, deixa eu só voltar um pouco aqui atrás para chamar a atenção. Veja que na evolução dele, ele chegou com uma insuficiência renal,
ele tinha uma creatina aqui que bateu 1,7, mas depois ele melhorou, né? Melhorou. No dia 5 voltou a piorar, melhorou de novo, aí voltou a piorar. No dia que ele morreu, ele estava com 6 de creatinina. Mas o achado renal dele foi bastante chamativo de atenção. Foi esse daqui. Olha só, tinham crescentes. Tá? A doutora Denise Maneiros diz que isso aqui parece uma proliferação vascular tubular. Ela fechou o diagnóstico disso como uma GNDA. Tá? Então, mais essa. Esse doente evoluiu com uma glomerulonefrite difusa aguda. Então, concluindo assim, o que eu queria deixar de recados dessa discussão de hoje. Na Covid-19, a gente tem um desajuste VQ intenso e, numa boa parte dos doentes, a mecânica do sistema respiratório preservada. Desses doentes, muitas vezes, só o posicionamento, seja com prona, lateralização, uso de NO, uso de catéter de alto fluxo não invasivo com o doente pronado, acordado, só pedir para ele virar de bruços, se ele tolerar, se ele gostar de fazer isso, às vezes já é o suficiente para mantê-lo algum tempo ali sem nada mais invasivo, nada mais escalonado no suporte respiratório. Tá? Bom, o VDVT é relativamente bem aumentado, tá? Mas se a complacência for normal dos pacientes, isso nos permite aumentar o volume corrente minuto deles de uma forma desproporcional ao que a gente faria com um doente com uma SARA. Isso pode ser lesivo? Não sei, pode ser que sim. E para pensar em ECMO propriamente dito, olha, eu só pensaria nisso hoje, nos doentes com Covid, em doentes extremamente hipoxêmicos de forma persistente. Isso, quando digo extremamente hipoxêmicos, são relações PFs aí abaixo de 50 a 55. Ou hipercapnia de difícil controle. E a gente tem que ter bastante cuidado aí na anticoagulação desses pacientes. Bom, gente, era isso aí que eu tinha para dizer para vocês. Alguém tem algum ponto aí para falar? Oi, Marcelo, é a Lívia, tudo bem? Oi, tudo bom, Lívia? Eu me infiltrei aqui, desculpa. Então você vai ver essa mesma apresentação 2 vezes hoje, né? Eu queria te fazer uma pergunta em relação a esse caso. Poxa, muito legal. Eu acho o fato de vocês conseguirem depois também ter autópsia do caso é sensacional para a gente compreender tudo que foi acontecendo e evoluindo, né, nesse paciente. Vocês conseguiram em algum momento desligar a sedação desse paciente depois que foi canulado em ECMO ou ele ficou RAS -5? Olha, Lívia, desligar, a gente nunca desligou. Chegou algum momento que ele ficou com a dose baixa de diazepínico venoso com neuroléptico pela sonda num RAS que chegou ali no menos 1. Até 0 ele chegou, ele ficou um bom tempo com RAS 0 ali. Ah, legal. E como que vocês conseguiram controlar a fome de ar nesses pacientes? Foi tentando lavar mais CO2? Como é que foi que vocês fizeram? Olha, no começo, até quando a gente conseguia fazer isso. No final, eu acho que é por conta... Eu ia falar da inflamação pulmonar, mas nem inflamação ele tinha, né, do ponto de vista celular propriamente dito. Mas no final a gente até tolerava ele puxando ar ali com uma certa vontade. O fato é que... E isso mantinha o fluxo de ECMO estável? Sim, mantinha. Ah, legal. Olha só, Lívia, lá no começo, quando a gente começou a acordar, a gente teve problemas, que a cama de baixo estava mais baixa. Teve que introduzir mais. Exatamente. Foi assim, confesso que não devia ter feito isso, mas gerou problemas para ele, fez uma bacteremia por conta disso. Mas foi o jeito de melhorar a canulação dele e mantê-lo ali no suporte os 13 dias que ele ficou. E outra pergunta que eu tenho para te falar aí, vocês tiveram algum sinal de que ia ter trombose de cânula? Chegou assim a baixar o fluxo antes ou mudou a relação entre RPM e fluxo, ou piorou a oxigenação da membrana, alguma coisa assim, algum aviso antes, ou foi realmente muito súbito? Não, foi súbito mesmo. Olha, isso aconteceu numa segunda-feira de manhã, era por volta em torno das 6h30 da manhã. À noite, quando a gente ligou a hemofiltração nele, como já tinha trombose de um lado, tinha cânula e catéter em todos os outros possíveis acessos, a gente acabou ligando a máquina de hemofiltração no circuito da ECMO. A gente ligou em P2, P1, saindo P2, entrando P1. Tá. E
E assim, por um acaso, a máquina a da Apex, ela monitoriza a PV. Então ele Tá. tinha, quando a gente abria totalmente, a PV dele era em torno de menos 25, menos 30 milímetros de mercúrio. Aí a gente tinha que fechar a torneira para conseguir pressurizar e não ficar tocando desconexão na máquina, né? Uhum. E um pouco antes dele desmoronar o fluxo, ele começou a tocar o alarme da Diapex de pressão negativa da APV. Quer dizer, ele avisou que ia acontecer isso, mas isso em 10 minutos. Ele avisou que ia acontecer e aconteceu. Mas até então eu diria que foi súbito. Nossa, muito interessante. Então, assim, você não viu, na verdade, um fenômeno de CIVD com trombose, plaquetopenia, nada disso. Foi um Não, evento não. súbito. Exato. É assim, ele já avisou que assim, olha, só pro coagulante, porque ele tinha TVP na perna direita, desculpa. Uhum. Nossa, muito, muito interessante. E deixa eu te fazer uma pergunta, a última pergunta, desculpa aí dominar as perguntas. A cânula, eu vi que vocês introduziram essa cânula a mais. Vocês chegaram a checar o posicionamento dessa cânula no ecotransesofágico ou não? Sim, sim. Na verdade, um dia antes de introduzir, quando a gente foi olhar, ela estava encostada lá em cima no septo, né, no Uhum. esofágico. Aí a gente tracionou uns 2 centímetros para baixo. No que tracionou, ela estava meio exteriorizada, né, porque era um cano, apesar de ser 55, essa cana, o dente ele era meio pequeno. Tá. Aí ela deu uma dobrada, a minha impressão é que ela desceu um pouco mais do que durante a noite, aí no dia seguinte a gente pôs de novo para dentro. Mas aí você não sabia se ela estava de novo no septo. Não, só pensando assim naquele outro caso que a gente, Sim, que a sim, gente viu, e talvez a o gente não checou. posicionamento da cânula próxima ao septo, isso realmente gere turbinionamento e a maior formação de trombose, né, na ponta. Não, assim, na verdade, no transtorácico, na visão subcostal, a gente conseguia ver que era só a ponta dele mesmo, tinha uns 2, 3 centímetros que passavam o nível da transição da cava com átrio, ali, da transição cava-atrial. Ah, legal. Tá? Não, legal. Obrigada, viu? Não, imagina. Obrigado a você aí pelas questões. Bom, gente, alguém tem mais alguma colocação aí? Professor, Diga. Fala, Matheus. tudo bem, professor? Tudo Ia bom? fazer uma pergunta para o senhor. A pergunta é mais ou menos assim, chefe. Algumas vezes na apresentação o senhor diz bastante sobre a SARA habitual, né? Eu vi que o professor Gattinoni, quando ele colocou primeiro aquele perfil H, depois o perfil L, ele voltou atrás, depois, acho que o senhor deve ter visto também no crítico qualquer, dizendo que talvez seja ou não SARA esses pacientes. Uhum. E ia querer a opinião do senhor para, assim, o que você considera essa doença que a gente vê do Covid? Realmente esses pacientes têm SARA? O que o senhor acha desses critérios que a gente usa, né, do Berlim, sobre SARA? E você acha que essa doença que a gente vê do Covid, ela merece, assim, é uma outra doença? Assim, a gente dá um outro nome para isso, e não taxar a galera de SARA, sabe? Perfeito, perfeito. Talvez essa é uma nova doença, não sei. É uma pergunta filosófica, né, Matheus? Porque, assim, SARA é uma síndrome, é um conjunto de coisas, é um saco grande que a gente põe coisas que têm comportamentos diferentes lá no meio. E eu acho que o Covid é só uma amostra disso, né? Será que a gente, com a ventilação, consegue realmente fazer o mesmo efeito deletério que a gente faz no dente com um dente outro? Cara, não sei. Não sei se a gente vai ter essa resposta, pelo menos tão cedo. Tá? Então, assim, a minha melhor resposta para a sua pergunta é não sei. Tá? Só acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, tentar trabalhar dentro do sem exagero por um lado, quer dizer, assim, isso é SARA, tem que ficar sedado, paralisado, não sei o que, nem por outro lado ser tão liberal. Acho que eu ficaria na dúvida com medo dos dois polos. Obrigado, professor. Eu não sei se eu respondi, né, mas... Bruno, alguma colocação aí? Bom, tá jóia então, minha gente. Então, segunda-feira a gente volta aí no mesmo horário, tá? Então, bom apetite para todos.